Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, iniciando com o verso de número 5 até o verso 11. Faremos a leitura alternada, meus amados irmãos, iniciando com o verso 5, depois a igreja com o verso de número 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? A igreja pode sentar. Amado Senhor, chegamos mais uma vez diante da Tua presença santa para suplicar ao Senhor a Sua assistência. Dependemos de Ti, ó Deus, dependemos do mover do Teu Espírito Santo. E agora que vamos ministrar a palavra do Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, e assim a palavra do Senhor encontre lugar, encontre guarida em cada vida aqui presente, na minha vida e na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui estão presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o pastor Felipe deveria estar ministrando a palavra, mas ele está com uma tremenda dor de cabeça, enxaqueca, e ainda se demorou ali um pouquinho, uns 10, 15 minutos, para ver se teria condições de ministrar a palavra. Foi medicado, mas foi para casa. Eu disse, vá para casa e eu prego, não há problema nenhum. E a palavra do Senhor será ministrada segundo a vontade soberana do Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? É interessante que eu pensei nesse texto, porque ontem, sábado, eu ia ministrar no culto matinal exatamente esse texto. Eu li o texto, porém, não preguei ontem. No sábado anterior, eu ia pregar exatamente sobre esse texto. E não me senti inclinado a pregar. Porque, na verdade, soberanamente, o Senhor já sabia que eu estaria ministrando hoje, dia 9 de julho. E, portanto, a palavra vai ser pregada segundo a vontade soberana do Senhor, nosso Deus. O grupo de louvor cantou a música que falava de esperança. E a minha palavra para você, que ainda não recebeu a Cristo no seu coração, é que Jesus é a única esperança. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, a sua primeira carta, ele diz que Cristo é a nossa
esperança. Portanto, não se agarre a nenhuma outra esperança. Se você ainda não é crente e está conosco esta noite, se agarre a esta esperança que é Jesus. Você que nos acompanha pela internet, e talvez você ainda não tenha recebido a Cristo no seu coração, que você possa abrir a sua alma e receber a esperança que é Jesus. Você que já é crente, já nasceu de novo, é uma nova criatura, anda com o Senhor, sabe que pela fé vai morar no céu, não por conta de sua capacidade, mas por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Eu digo a você, meu irmão, ânimo no Senhor. Se encha de brio, se encha de alegria, porque vale a pena servir ao Senhor neste mundo. Enquanto fazemos parte da história, fazemos muito bem em servir ao Senhor, e nos faz bem servir ao Senhor nosso Deus. Portanto, que Deus encha a sua vida de graça, que você se encha do Espírito Santo, como diz Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. Você que precisa buscar esse enchimento do Espírito Santo, a fim de fazer a obra de Deus. Encha-se do Espírito. Aliás, a palavra está no imperativo, é uma ordem de Deus, é uma ordem divina. Cada crente precisa estar cheio do Santo Espírito. Agora, meu irmão, se é o imperativo, se é uma ordem, se é um mandamento, e você não está cheio do Espírito, você está pecando contra Deus. Encha-se do Espírito. Seja um crente animado no Senhor. Um crente cheio da graça do Senhor. Um crente que testemunha do poder de Deus. Um crente que é luz do mundo e sal da terra. Amém. Agora vamos para aquilo que nós vamos pregar esta noite. Os mais velhos, os mais idosos, que estão na mesma faixa etária que eu estou, lembra muito bem o que aconteceu no dia 20 de julho de 1969. Um dia histórico. Eu ia completar 18 anos. Faz tempo. Ia completar 18 anos. Dia 20 de julho de 1969. O que aconteceu? Os astronautas da Apolo 11 pisaram no solo lunar. Um fato histórico. Foi, meus amados, uma conquista humana sem precedentes. Um salto científico enorme. Milhares de pessoas no mundo inteiro se lembram das palavras proferidas pelo astronauta Neil Armstrong. Ele disse: um pequeno passo para o homem. Apenas um pequeno passo para o homem, para a humanidade, para a civilização. Um grande salto para toda a humanidade. Um pequeno salto para o homem individualmente. Um pequeno salto. Porém, um salto enorme para toda a humanidade. O presidente americano da época,
chamava-se Nixon. E ele declarou: toda a humanidade é uma só em orgulho. A humanidade inteira se orgulhou daquele feito dos astronautas americanos. Agora, eu lembro que muita gente dizia que tudo aquilo era armação dos americanos. Eu lembro que muita gente dizia: isso é uma produção de Hollywood. Não é verdade. Os astronautas jamais pisaram no solo lunar. Eu lembro que os mais antigos do que eu, aqueles homens já estavam eu estava para completar 18 anos, e pessoas com mais de 50 anos, naquela época, 60 anos, diziam: isso é conversa mole. É mentira. Os americanos são mestres em armar, portanto, é um engodo, é uma mentira. O homem jamais pisou no solo lunar. E eu lembro que eu, como jovem, curioso, eu acreditava realmente. Eu sabia que os astronautas haviam pisado no solo lunar. Feito extraordinário. Algo que marcou a humanidade. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. A história ficou marcada por esse evento. Algo espetacular, que a gente não consegue esquecer. Eu lembro aquelas imagens ruins da televisão, mostrando o homem pisando no solo lunar. Eu vendo aquelas imagens, arregalei os olhos, porque estava vendo de perto a lua. Algo extraordinário. Agora, meus amados irmãos, há outro fato que também marcou a história da humanidade. Há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, o Criador da lua, o Criador do sol, o Criador das estrelas, o Criador da lua pisada pelos astronautas americanos, deu um grande salto. Não era um astronauta, não estava vestido a caráter, não estava pilotando uma aeronave. Uma pessoa deu um grande salto de dimensão totalmente diferente. O Salvador desceu do céu para a terra. Tem salto igual a este? Se a humanidade ficou deslumbrada diante daquilo que via pelas imagens mandadas desde a lua, porque a humanidade não fica deslumbrada quando toma conhecimento que o amado Filho de Deus saiu da eternidade, desceu da glória celestial para pisar este solo no qual nós habitamos. Jesus desceu. O Salvador desceu do céu para a terra. Deus, o Filho, a palavra eterna, o Logos eterno, deixou a eternidade, deixou toda a glória que tinha junto ao Pai. Aquele que no início de todas as coisas estava presente no ato da criação. Aquele que sempre esteve ao lado do Pai, ao lado do Santo Espírito. Agora,
deixa a glória celestial para pisar esta terra, pisar o planeta que tanto nós conhecemos, no qual nós moramos. Aqui nós estamos fincados até o dia que haveremos de comparecer diante do nosso eterno e bendito Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 e verso 14. Se você quiser conferir com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem pisou este solo? O próprio Deus, feito homem, assumindo um corpo humano, e aqui pisou esta terra, e o Verbo era Deus. E João completa: e o Verbo se fez carne, o Verbo se fez gente, o Verbo se fez homem, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bendito seja para sempre o nome do nosso eterno Salvador. Os astronautas pisaram a Lua. Aquela pisada da Lua não salvou ninguém. Aquela descida no solo lunar não resgatou a alma de ninguém. Foi um feito extraordinário? Foi. Porém, o pecador continuava pecador. O ímpio continuava ímpio. O perdido continuava perdido. Mas, quando o Verbo se fez gente como a gente, ele veio com a missão precípua de salvar o homem morto nos seus delitos e pecados. Ele veio para arrebatar o homem das trevas. Ele veio para tirar o homem das garras do diabo. Nenhum astronauta foi capaz de fazer isso. Somente o amado Filho de Deus, que resolveu deixar a glória celestial. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Que coisa extraordinária! Se fez um de nós, excetuando-se o pecado, homem perfeito, nasce um bebê perfeito, cresce um ser humano perfeito, sem nenhum deslize, sem nenhum pecado, sem nenhuma marca de pecado, sem nunca ter desagradado seu próprio Pai. Humanidade perfeita, e só poderia ser um homem perfeito para morrer numa cruz e resgatar a minha vida e a sua vida. Habitou entre nós, cheio de graça, cheio do resplendor de Deus, cheio da glória de Deus,
cheio de verdade. Por esta razão, mais adiante, a Bíblia vai nos dizer, a palavra vai nos ensinar, quando Ele próprio disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade desceu para a terra, verdade absoluta. A verdade tomou a forma humana, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu amado irmão, o Senhor desceu do céu, repito, para tornar-se totalmente humano. Totalmente humano. Embora permanecesse totalmente Deus, Ele era totalmente humano, embora permanecesse totalmente Deus. Quem pisou esta terra foi o Verbo que tomou a forma humana, o Logos eterno, que rompeu a história. E lá em Belém da Judeia, Ele nasceu, caminhou entre os homens, viu a dureza do pecado, viu a malignidade do pecado, viu como os homens estavam completamente separados de Deus. Ele viu a impiedade dos homens, Ele viu de perto a dureza do coração humano, Ele viu de perto homens e mulheres completamente separados de Deus. O que Paulo escreveu aqui é extraordinário. Paulo nos fala sobre a humilhação de Jesus. Ele se humilhou, humilhou-se a si mesmo, Ele se esvaziou de si mesmo, para assumir a forma de homem. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Qual foi o sentimento? Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo. Lá no Evangelho de Marcos, Marcos vai nos dizer que o Filho do Homem, Jesus falando, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele assume a forma de servo, para servir, para abençoar, para consolar, para apoiar, para resgatar, para tirar o homem do seu pecado, para livrar o homem da condenação do inferno. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E aqui Paulo está falando do Cristo histórico, que tinha um endereço, uma família, irmãos e irmãs. Ele fala do Jesus histórico, daquele que se fez humano, daquele que se fez servo para resgatar servos do diabo. E Paulo continua: meus amados irmãos, a si mesmo se humilhou,
Ele resolveu se humilhar. Ninguém o obrigou. Ele resolveu se humilhar. A si mesmo se humilhou. E olhe para a vida de Jesus. Olhe para o seu sofrimento. Olhe para a sua morte. Morte vergonhosa, morte de cruz. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Era uma vergonha morrer numa cruz, pendurado numa cruz. Ele se humilhou. No meu lugar e no seu lugar. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, não a morte qualquer, morte de cruz. A tal ponto que no momento derradeiro de sua vida, ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento o Pai o abandonou, porque ele estava levando sobre si, como escreveu Isaías no capítulo 53, ele estava levando sobre si os meus e os seus pecados, sendo humilhado no Calvário, porque estava carregando sobre si o meu pecado e o seu pecado. Pelo que também, aí vem a exaltação, pelo que também Deus o exaltou, aleluia, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. No mundo de hoje, ele é rejeitado, ele é preterido. Quando pronunciamos o nome de Jesus, as pessoas nem gostam muito. Quando afirmamos Ele é o único caminho, quando afirmamos que Ele é o único que perdoa pecado, quando afirmamos que Ele é o Senhor, muita gente nem gosta. É interessante, irmãos. Já aconteceu comigo muitas vezes. Quando uma pessoa me empresta um serviço, um frentista, uma pessoa no supermercado ou em qualquer lugar, e quando eu digo Deus te abençoe, amém. Porém, eu mudei. Via de regra, eu estou dizendo: o Senhor Jesus te abençoe. O Salvador Jesus te abençoe. Algumas pessoas não dizem nada e fecham a cara. Outras esboçam um sorriso e diz também: Jesus também te abençoe. Outras dizem: o Senhor Jesus também te abençoe. Ah, meus irmãos, o nome de Jesus é rejeitado ainda hoje. Os astronautas são festejados nos Estados Unidos. É um país que tem memória. E os seus heróis são festejados. O herói de nossa alma não é festejado por nós. O herói de nossas almas não é festejado pela humanidade. Quando chega o Natal, o Jesus que aparece é o Jesus do mercado.
mercadológico, não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que se humilhou, que assumiu a forma humana e foi à cruz para morrer pelo homem separado de Deus. O Jesus do Natal é o Jesus das luzes de ribalta, do frenesi das compras, não é o Jesus da Bíblia. Portanto, meus amados, a palavra diz que o Senhor é rejeitado, porém, um dia, quando encerrar a história, quando o ato derradeiro da história for consumado, toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, e todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, diante de Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o seu nome para sempre. Sem nenhuma dúvida, foi um salto extraordinário, Jesus vindo a este mundo. Um salto extraordinário, até mesmo assombroso, que nos revelou o coração amoroso de Deus. Jesus veio para nos revelar o coração amoroso de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele resolveu dar, Ele resolveu enviar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor para sempre. Portanto, o Senhor e Redentor Jesus Cristo se tornou um de nós, igualzinho a mim, igualzinho a você, excetuando-se o pecado. Sabem para quê? Para que pudesse morrer na cruz, a minha morte, sofrer no Calvário o meu sofrimento. Ele levou o castigo que estava sobre a minha vida. Observe novamente o verso de número 8. Observe de novo. Este verso extraordinário escrito por Paulo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Calvino, comentando este verso 8, verso que menciona o tipo de morte a que se submeteu o Senhor, escreveu Calvino, abre aspas, ao morrer desta maneira, ele não só foi coberto de ignomínia, de indignidade aos olhos de Deus, mas também foi amaldiçoado aos olhos de Deus. Já imaginou? Um homem perfeito, o Filho de Deus, por conta do meu pecado, por conta da minha desobediência, ele foi amaldiçoado, ele se tornou maldição aos olhos de Deus. Na carta aos Gálatas, Paulo afirma que o Filho de Deus se tornou maldição no meu e no seu lugar. A gente imagina que a morte de Cristo foi somente uma morte de cruz.
os romanos resolveram crucificá-lo. Resolveram crucificá-lo. Mas Paulo escreveu: Cristo, observe, nos resgatou da maldição da lei. A lei não salva, a lei afirma que você é pecador, a lei diz que você quebra o mandamento divino, a lei diz que você é um homem perdido. Paulo escreveu: Cristo, e somente Ele, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Está escrito na Bíblia: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Ele foi pendurado numa vil cruz, num vil madeiro. Nada fez para merecer aquele tipo de morte. Eu merecia estar no lugar dele por conta da minha desobediência, por conta do meu pecado. Porém, Jesus se fez maldição no meu lugar. Meus irmãos, ao confiarmos nele como nosso único Salvador, somos perdoados. E a Bíblia diz que também recebemos o seu Espírito, o qual nos capacita a vencermos a ambição, a presunção egoísta e a nos dedicarmos a outros, exatamente como procedeu nosso Salvador. Olhe para o verso 3 e verso 4, por favor. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olhe para o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, sentimento de renúncia, sentimento de perdão, sentimento de amor, sentimento de misericórdia, sentimento de bondade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem o mesmo sentimento? Você guarda no seu peito o mesmo amor? Você extravasa esse amor abençoando outras vidas, assim como Ele fez? Você ampara aquele que precisa de socorro? Você cuida daquele que está ferido pela vida? Você estende a mão amiga, o peito amigo? Você abraça assim como Ele fez? Você perdoa assim como Ele perdoou? Lembra daquela mulher adúltera? Mulher, onde estão os teus acusadores? Levaram somente a pecadora e esqueceram o pecador. Esqueceram o adúltero. Levaram somente aquela pobre mulher diante daquela multidão que queria apedrejá-la. E o Senhor disse àquela multidão: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que é perfeito, atire a primeira pedra. Qual é o ser humano perfeito? Somente Jesus. E o perfeito estava ali perdoando, o perfeito estava ali amando, o perfeito estava ali perdoando, o perfeito estava ali estendendo a mão para levantar aquela mulher caída. E depois ele diz àquela mulher: mulher, onde estão os teus
acusadores. E ela diz: Senhor, eu não os vejo. Todos saíram, todos foram embora, todos eram pecadores, todos eram adúlteros da lei de Deus, todos blasfemavam contra Deus. E o Senhor disse: eu também não te condeno, levanta-te e vai em paz, e não peques mais. Esse é o perdão de Jesus. Essa é a misericórdia do Senhor. E aí Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: meu querido irmão, minha querida irmã, um grande salto no espaço pode unir a humanidade no orgulho pela conquista, como disse o presidente Nixon. Mas isso desvanece em comparação ao que Deus fez quando fez Jesus descer do céu para a terra. Essa glória desaparece. Aquilo que aconteceu em 1969, no dia 20 de julho, é uma glória que desaparece diante desta extraordinária realidade. Jesus fez descer a este mundo o seu amado Filho. E Ele agora une todos os que nele confiam, produzindo neles humildade crescente e amor que substitui o egoísmo e o orgulho. Preste atenção: ir à Lua ou a Marte não é nada comparado à descida de Jesus a este mundo para resgatar o pecador. E o pecador resgatado vai fazer da Lua o seu quintal, vai fazer de Marte o seu quintal. A própria terra será o nosso quintal. Não teremos nenhuma limitação, porque a Bíblia vai nos dizer que nós haveremos de receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus de Nazaré. Louvado seja o seu nome para sempre. E eu e vocês pisaremos em ruas de ouro. Aleluia! Nada se compara com esta realidade espiritual. Pisar na lua foi um grande feito. Pisar no céu depende de você abrir seu coração e receber a Cristo como seu Senhor e seu único Salvador. Amém.